Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Rodolfo a critica por ela ter trazido o menino. Branca diz que o menino é muito lindo e é maravilhoso. Rodolfo diz que ela não devia ter trazido aquela criança ali contra sua vontade. Ele segue com seu orgulho e se nega a dar amor à criança. Branca diz que o bebê é filho da Esmeralda, única e verdadeira filha dele. Rodolfo diz que não está disposto a tolerar que ela traga aquela criança ali, pois não a quer. Ele diz que não quer que ela o obrigue a aceitar coisas que não quer. Rodolfo teme que isso seja um plano de Branca e Esmeralda. Branca diz que Esmeralda não sabe que ela trouxe o menino ali e trouxe ele escondido dela. Rodolfo pede que ela leve o menino e não traga ali nunca mais. Branca diz que a casa também é sua. Rodolfo pede que ela faça o que quiser então, mas diz que ela se enganou, achando que iria conquistá-lo trazendo o menino ali. Branca fica triste. Álvaro comenta com Esmeralda que ela está aprendendo muito rápido. Ele diz que ela irá aprender mais rápido ainda do que imagina. Esmeralda diz que adoraria poder ler alguns livros. Ela diz que queria ler alguns livros dos que o Lúcio leu para ela. Lúcio está em sua casa, amargurado e sofrendo, pois não poderá fazer sua cirurgia, já que pode falecer durante a operação. O carrasco se lembra de Esmeralda e prende sua memória nela. Joana leva o remédio dele. Lúcio pede que ela vá à casa dos Lucero pegar notícias de Esmeralda. Joana diz que os Lucero viajaram para a capital e que o Dionísio adoeceu. Fátima comenta com Amélia e Jacinta que o casamento de Graziela foi um acontecimento incrível, pois todos os jornais falavam bem dela. Jacinta diz que a noiva não parecia contente, mas estava maravilhosa. Fátima pede que Amélia veja se os presentes de casamento estão prontos, para que ela os leve. Jacinta diz que pedirá para o Adrian colocá-los dentro do carro. Fátima não quer continuar aturando o Adrian. Dominga se arrepende de ter permitido que Branca levasse o bebê. Aurora diz que Branca é a avó e cuidará bem do menino. Dominga teme que o carro bata ou que o menino adoeça. A Aurora pede que ela não fique nervosa, pois Branca chegará daqui a pouco com o menino. Branca volta com o pequeno. Dominga fica feliz. Branca agradece por ela tê-la deixado levar o pequeno. Branca diz que cuida desse pequeno mais do que sua própria vida. Eles colocam o pequeno no bebê conforto. Branca diz que Crisanta ficou encantada pelo bebê, mas o Rodolfo não estava. Branca pede que Dominga lhe deixe levar outras vezes. Dominga diz que ficou assustada e iria dizer que não, mas já passou. Branca se despede de Dominga e vai embora. José Armando chega em casa e encontra uma mamadeira de bebê. Crisanta aparece e cumprimenta o moço. Ele pergunta o que é aquilo. Crisanta diz que é a mamadeira do filho da Esmeralda. Crisanta diz que Branca trouxe o bebê ali e ele ficou um pouquinho com eles. Crisanta diz que o bebê é um encanto e já os olha estranho e entende bem as coisas. Crisanta compara o bebê com José Armando. Ele não aguenta ouvi-la. Branca chega e pergunta se José Armando veio almoçar com eles. Ela pergunta como vai com o doutor Pérez Montalvo. José Armando diz que bem, pois o doutor e a filha dele lhe tratam muito bem. José Armando pensa em trazer Georgina ali na casa. Branca diz que a receberá bem. Branca pergunta se ele gosta da moça. José Armando diz que muito, e acredita que Rodolfo tenha razão e que Georgina seja a mulher perfeita para ele. Georgina conta ao pai que José Armando foi muito gentil e se mostrou interessado por suas obras. Bernardo diz que eles dois estão ganhando com a amizade desse rapaz. Ele diz que é um milagre que ela tenha se entendido com ele. Georgina comenta com o pai que está interessada no José Armando. Bernardo fica feliz e fala que todos podem se unir em família. Georgina abraça o pai e agradece por ele apoiá-la. Esmeralda pergunta a Dominga se o José Rodolfo deu trabalho. Dominga diz que não. Esmeralda diz que precisam levar o bebê para passear, pois é ruim ficar ali, só trancado. Dominga relata que Dionísio está muito mal e nem quis sair do quarto. Esmeralda diz que está com medo do Dionísio falecer. Florzinha pede que o pai se levante para ir ao hospital. Dionísio diz que não tem mais remédio e acredita que morrerá. Dionísio pede para voltarem para sua terra, para ser enterrado lá.
Florzinha diz que ele ficará bem. Anoitece. Adrian conta a Rodolfo que Florzinha trouxe seu pai para a capital e que ele está muito doente. Rodolfo fica chocado, mas entende o Adrian. Adrian diz que o Teófilo ficou cuidando da casa grande. Rodolfo pergunta por Dionísio. Adrian diz que ele está no local onde ele está. Rodolfo diz que vai falar para o José Armando ir ver o Dionísio e pede que Adrian o leve amanhã cedo no hospital. Crisanta diz a Branca que José Armando viu a mamadeira do bebê e quando ela disse de quem era, ele soltou ela como se tivesse o queimando. Crisanta diz que José Armando não gostou da visita do bebê. Branca diz que Rodolfo também não e está furioso e cada vez tem menos esperanças dos seus filhos voltarem e do Rodolfo fazer as pazes com a Esmeralda. Branca fala que José Armando está interessado na filha do Dr. Bernardo e é uma moça inteligente e fina. Branca diz que o José Armando lhe pediu permissão para trazer a Georgina em casa. Branca comenta que Rodolfo aconselhou José Armando a ficar com Georgina. Na manhã seguinte, Adrian leva o pai para ser consultado por José Armando. José Armando examina. Ele informa a Adrian que Dionísio precisa fazer uns exames e radiografias e conseguirá os resultados hoje mesmo. Adrian pergunta a José Armando o que seu pai tem. Branca fica sabendo por Rodolfo que Dionísio e Florzinha estão ali e que o capataz está doente. Rodolfo diz que Dionísio está com uma tosse que não para e ficou assim depois do incidente com Ofério. Rodolfo diz que Dionísio caiu do cavalo e passou a noite na água. Branca diz que irá visitá-lo e espera que não seja nada grave. José Armando diz a Adrian que suspeita que Dionísio possa ter uma lesão pulmonar. Adrian se preocupa e teme que seu pai vá dessa para melhor. José Armando diz que Dionísio irá se recuperar se seguir o tratamento adequado. Hortência mostra para Esmeralda seu álbum de fotos. Lá tem fotos de Álvaro quando criança. Álvaro chega ali. Hortência diz que a gripe dele acabou com a injeção que o José Armando deu nele. Álvaro comunica a Esmeralda que prepararam as lentes de contato dela e irá ao seu consultório para ajudá-la a usar. Esmeralda pergunta se conseguirá se adaptar. Ele diz que sim. Esmeralda diz que está muito agradecida por ele tê-la curado e diz que quando conseguir um bom emprego, poderá pagá-lo. Ele diz que ela poderia se apaixonar e se casar. Adrian segue nervoso no hospital. José Armando revela a Dionísio que ele realmente está com uma lesão pulmonar e já foi confirmado. Dionísio fica triste. José Armando diz que ele pode melhorar se seguir ao pé da letra o tratamento. Dionísio relembra José Armando do amor tão grande que ele dizia sentir pela Esmeralda e pergunta ao doutor aonde ficou todo esse amor. José Armando não consegue respondê-lo. Álvaro passa pelo hospital com Esmeralda. Sebastião os observa. A enfermeira diz que é só uma paciente do doutor Lascaino. Álvaro mostra as lentes de contato para Esmeralda. Dionísio diz a José Armando que não se faz com uma mulher o que ele fez para a Esmeralda. Ele diz que ela era feliz na montanha, com as flores, rios e amigos. E ele tirou ela daquilo, a encheu de ilusões e a fez mulher. E agora a abandona e a deixa sozinha, como se nada tivesse acontecido. José Armando diz que o menino não é o seu filho. Dionísio diz que pode ser o filho dele. Dionísio diz que Esmeralda não teve culpa de nada, e sim o Lúcio Malaver. Florzinha conhece a Aurora e diz que foi muita sorte encontrar na capital gente tão boa como ela e a Socorro. Flor lamenta por Adrian, por ele ter sofrido tanto por causa da Graziella. Dionísio e Adrian chegam ali. Adrian diz que o pai fez muitos exames. Florzinha pede que ele se deite. Adrian não revela a Florzinha o que o pai tem. A Aurora pede que Adrian passe na sua casa, pois lá há uma cama que não usam e ele pode pegar para o Dionísio. José Armando comenta com Sebastião que está preocupado com o caso do Dionísio. Ele diz que, felizmente, a doença não está avançada e acha que ele irá se recuperar. Sebastião pergunta como vai a amizade dele com a Georgina. José Armando diz que está progredindo e acha que irá ficar com ela.
Ele fala o quanto admira Georgina. Sebastião comenta com José Armando que viu Álvaro com uma moça linda, ali, de olhos verdes. Sebastião diz que acha que Álvaro está dando em cima dessa moça. Branca visita Dionísio. Dionísio diz que não sabe mais o que lhe faz sofrer, se é a doença ou o sofrimento do seu filho. Branca diz que tentou interceder por Adrian e falou com Graziella para ela desistir do casamento com Emiliano, mas não adiantou nada. José Armando liga para Georgina e a convida para ir à casa dos seus pais. Georgina aceita. Álvaro deixa Esmeralda em casa. Ela agradece a ele por tudo e diz que quase não sente as lentes. Ele a convida para ir ao cinema em comemoração. Esmeralda diz que não gosta de ficar longe do José Rodolfo. Álvaro diz que ele não estará sozinho, e sim com Dominga. Esmeralda acaba aceitando. José Armando leva Georgina para que seus pais a conheçam direito. Branca agradece a ela pelos elogios e diz que ela lhe causou uma boa impressão e é grata por toda a atenção que ela e o Bernardo dão ao seu filho. Georgina diz que seu pai adora o José Armando. Georgina diz que o que seu pai mais admira no ser humano é a inteligência. Georgina fala que às vezes prefere a solidão, pois é difícil se relacionar com qualquer pessoa. José Armando conta aos pais sobre o problema do Dionísio e fala que ele terá que tomar cuidado e as crianças não podem se aproximar dele para evitar o contágio. Branca se assusta e teme por José Rodolfo. Dominga leva um caldo de galinha para Dionísio beber. Ele conta que conversou com José Armando, mas tudo foi em vão, e ele não quis discutir com ele. Ele agradece pelo caldo. Dominga diz que colocou muita galinha para ele comer. Dominga acha que ele melhorará muito com os cuidados das mulheres dali. Dominga pergunta como terminou a conversa com o doutor. Dionísio diz que em nada, mas o José Armando ainda se machuca e sofre com tudo que aconteceu. Dominga diz que espera que Deus tenha castigado Lúcio como ele merece. Dionísio diz que ele voltou há pouco tempo. Lúcio fala com Melésio e pergunta se os Lucero foram embora mesmo. Melésio diz que o Dionísio estava muito mal e viajou com Florzinha para a capital. Melésio revela a Lúcio Malaver que Esmeralda já pode enxergar. Lúcio fica passado. Melésio percebe que falou demais. Melésio confirma que Esmeralda foi curada. Lúcio se irrita. Melésio diz que um doutor a curou e ela já pode ver. Ele diz que queria mandar um passarinho desses coloridos para sua rainha ver. Lúcio pergunta como Melésio soube de tudo. Melésio diz que a Florzinha o contou há um certo tempo. Melésio pergunta se Lúcio não acredita, pois jura que não estava enganando. Lúcio o manda embora e decide ficar sozinho. Lúcio informa Joana que Esmeralda foi operada e já pode ver. Joana pergunta se é verdade. Lúcio diz que se ela o ver agora, será uma sensação terrível e ela não irá querê-lo assim. Esmeralda visita Dionísio e pergunta como ele amanheceu. Ele diz que normal. Esmeralda diz que ainda bem que a Aurora cedeu a outra cama para ele. Esmeralda fala que Socorro e Aurora são muito pobres, mas os ajudam em tudo que podem. Enquanto isso, Graziella e Emiliano estão em Paris. Graziella está desanimada. Emiliano pensa em chamar um médico para atendê-la. Graziella diz que seu mal-estar já vai passar. Emiliano diz que vai sair um pouco e deixará ela descansando sozinha. Dominga diz a Branca que não sabe como pedir para o Dionísio não vir ali, pois sente pena dele por esse momento ruim que ele está passando. Branca diz que é chato isso, mas precisam pensar no menino, que pode se contagiar. Graziella liga para a mansão da família Penha Real, mas logo se arrepende e desliga o telefone. Graziella não consegue esquecer o Adrian. Branca informa Esmeralda que é perigoso Dionísio passar a doença para o bebê. Dominga diz que não encontra uma solução para o assunto. Esmeralda diz que é uma situação delicada, pois tem muito carinho pelo Dionísio, e o Adrian as ajuda sempre. Esmeralda pensa em falar disfarçadamente com Florzinha, para que Dionísio não venha ali. Branca comenta que achavam que o José Armando não se importava com nada, mas ele se importou pelo menino. Esmeralda acha que ele fez isso apenas como médico e não como pai. José Armando pergunta se Georgina gostou de ir na sua casa. Georgina diz que sim, e fala que os pais dele são ótimos, e ele tem uma ótima família. Florzinha leva Dionísio até a casa de Socorro.
Ele diz que veio conversar com elas para não ficar trancado. Socorro acaba pedindo o que ele se sente. O doente não para de tossir. Socorro avisa a Esmeralda que Dionísio está ali. Branca diz que vai vê-lo, pois não pode permitir que ele tenha contato com o bebê. Dionísio fala para Branca que sente muitas saudades da terra e da casa grande. Branca diz que ele poderá voltar assim que se curar. Ele diz que sente muita falta do campo e ali na capital todos ficam isolados. Dionísio pede que Dominga traga o bebê, pois ele está chorando. Dominga diz que não podem acostumá-lo mal. Dionísio sai para tomar seu remédio. Dominga comenta com Branca que arranjaram um problemão. Branca pede que Dominga a deixe levar o menino assim que Esmeralda sair, pois é melhor ele sair desse ambiente enquanto a situação não melhora. Esmeralda pede que Florzinha deixe Dionísio em repouso e não deixe que ele desça ali sempre. Flor diz que a única distração que ele tem é conversar com eles. Esmeralda pede que ela obrigue o Dionísio pelo bem dele. Florzinha conta a Esmeralda que tem notícias do Lúcio Malavé. Ela avisa que ele já voltou para a cidade. Esmeralda diz que é por isso que não chegam mais rosas vermelhas para ela. Lúcio liga para Bernardo e diz que precisa que ele o opere imediatamente. Bernardo diz que podem pôr a vida dele em risco devido ao coração. Bernardo pede que Lúcio continue com o tratamento e uma boa dieta. José Armando chega até Bernardo. Bernardo diz que estava falando com um amigo seu, que tem uma deformação física e quer se operar logo. Graziella segue em Paris com Emiliano. Emiliano diz que chamou um médico para examiná-la. A médica decide examinar Graziella. Esmeralda avisa Florzinha que Lúcio Malavé veio procurá-la ali e disse que veio por ela e pelo seu filho. Florzinha diz que esse homem está louco. Esmeralda diz que não quer vê-lo mais, pois ele destruiu sua vida e fica horrorizada de pensar que ele pode voltar um dia para reclamar pelo seu filho. A médica passa um remédio para Graziella tomar, pois ela está com a pressão baixa. A médica pede que Emiliano deixe Graziella descansar para que ela se recupere logo. Emiliano fica em paz. Ele pergunta o que ela quer. Graziella quer voltar para sua casa. Emiliano aceita fazer a vontade dela. Graziella sorri ao pensar que verá Adrian novamente. Socorro pergunta se Adrian comprou todos os remédios do Dionísio. Ele avisa que sim. Socorro diz que o sol é muito bom para essa doença e vai ser bom Dionísio ficar ali, tomando um pouco de sol. A Aurora diz que fará uma sopinha reforçada para o pai dele. Adrian elogia a bondade e generosidade de Aurora. Ele diz que ela é como uma fada dos contos. Rodolfo chega em casa. Fátima diz que está desolada, pois Graziella adoeceu e Emiliano interrompeu a lua de mel com ela. Fátima diz que Graziella teve um mal-estar geral. Crisanta comunica a Rodolfo que o contador acabou de chegar para falar sobre os documentos da Casa Grande. Fátima conta para Crisanta que Graziella adoeceu. Crisanta diz que deve ser tristeza. Fátima diz que Graziella deve ter comido algo que a intoxicou, ou talvez ela esteja grávida. Rodolfo chega ali e diz que precisam ver com o contador todos os papéis da Casa Grande, pois Dionísio está doente e veio para lá. Fátima aconselha Rodolfo a contratar outro capataz e demitir Dionísio. Rodolfo comenta com Crisanta que esse casamento da Graziella está estranho. Branca chega em casa com o bebê. Crisanta fica muito feliz. Branca pede para levarem ele para a sala. Crisanta diz que Rodolfo está no escritório e espera que Rodolfo não reclame quando ver o menino ali. Álvaro chega em casa. Crisanta comunica a Branca que Graziella e Emiliano estão voltando e, ao que parece, ela passou mal. Esmeralda termina sua aula com Hortência. Hortência diz que soube que ela e Álvaro vão ao cinema. Esmeralda confirma e avisa que por isso veio mais tarde. Hortência elogia a roupa de Esmeralda. Hortência pede que eles vão logo para o cinema, antes que fique tarde. Eles se despedem e saem juntos. José Armando chega até a mãe. Branca acha um milagre ele estar ali essas horas. José Armando pergunta o que eles farão com o problema do Dionísio e se ele será demitido. Branca diz que Rodolfo sempre teve muita consideração por ele. José Armando escuta o choro do bebê e percebe que o menino está ali.
Amélia avisa Branca que o menino acordou e quer tomar a mamadeira. Branca pede que ela peça a Crisanta para dar a ele. Branca diz a José Armando que está trazendo o menino ali para evitar que ele fique perto do Dionísio. Ele diz que ela não precisa lhe dar explicações. O mal-humorado decide sair. José Armando diz que se separou da Esmeralda para evitar de escutar e ver esse menino, para não pensar nas lembranças amargas que ele desperta nela. O infeliz sai dali. Ele culpa o menino por tudo, pela separação dele com Esmeralda e por todas as desgraças que aconteceram em sua vida. Branca comunica a Crisanta que José Armando foi embora e que não suporta o bebê. Branca diz que o ódio que José Armando sente por aquela criança é mais forte do que o amor por Esmeralda. Florzinha diz a Dominga que não sabia que a Branca levava o menino para casa. Dominga diz que a Esmeralda não sabe disso e pede que Florzinha não dê com a língua nos dentes. Dominga diz que não gosta de fazer nada sem Esmeralda saber. Dominga comunica a Florzinha que a Dona Branca levou o menino porque não é bom ele ficar ali, pois o Dionísio tem uma doença contagiosa. Florzinha fica chocada. Dionísio agradece a Cláudio pela cadeira. Florzinha fica triste. Dominga pede perdão por dizer isso a ela, mas fala que o menino não pode ficar ali, onde corre perigo. Dominga abraça Florzinha. Flor pergunta se precisam ir embora dali. Dominga diz que não e que querem ajudar Dionísio, mas precisam prevenir ele de não tocar no menino, para que não passe a doença horrível para ele. Florzinha diz que seria terrível se o menino pegasse a doença. Branca deixa o bebê na sala e vai lá fora. Rodolfo vai à sala e vê o bebê ali. Rodolfo se aproxima do bebê e decide tocar nele. O bebê chora. Branca encontra Rodolfo perto do menino. Rodolfo diz que estava procurando. Branca diz que foi pedir ao Adrian para arrumar o carro para levar o menino. Branca se despede do marido e pega o bebê para levá-lo para a casa da Esmeralda. Florzinha vê o pai tomando sol no pátio da vila. Dionísio diz que essa cadeira que o seu Cláudio emprestou é muito boa. Florzinha pede que ele vá para o quarto, pois está tarde. Ele diz que vai conversar com a Dominga. Ela diz que quanto mais ele repousar, será melhor. Dominga recebe um telefonema de Esmeralda. Esmeralda diz que chegará um pouco tarde, pois irá ao cinema com o Álvaro. Esmeralda pergunta pelo bebê. Dominga diz que ele está ótimo. Branca chega com o menino. Dominga pergunta se ele se comportou bem. Branca diz que sim. Dominga teme que Esmeralda lhe dê uma bronca quando descobrir tudo. Branca diz que o José Armando chegou quando o menino estava lá, mas se aborreceu e saiu de casa. Dominga pergunta se Branca quer continuar levando o menino, apesar de tudo isso. Branca diz que lamenta a atitude de José Armando, mas não há o que fazer. Branca revela a Dominga que antes de vir para casa, encontrou o Rodolfo admirando o bebê e acha que ele irá conquistar o avô. Lúcio diz a Joana que está cansado dos mesmos remédios de sempre. Ela diz que ele precisa tomar tudo, porque senão o médico não poderá operá-lo. Lúcio diz que se sente bem, mas Bernardo exagera nessas preocupações. Depois do cinema, Esmeralda e Álvaro vão comer algo. Ela diz que foi uma ótima experiência ir ao cinema. Ela elogia o restaurante e a comida do local. José Armando sai para beber e pensa em Esmeralda. Ele sofre sem ela, mas segue odiando o próprio filho. Georgina o encontra no bar. Ela pergunta se ele se sentiu sozinho e entediado. Georgina decide ficar com ele no bar. José Armando diz que vai ficar ali. Ela não consegue entendê-lo. Ele diz que estava a ponto de cometer uma bobagem e ela impediu isso. Georgina fica feliz por tê-lo ajudado de alguma forma. José Armando fala que se tivesse coragem de pedir a ajuda dela, pediria. Ele diz que precisa dela, mas não pode oferecer nada. Esmeralda agradece a Álvaro por tudo e diz que foi fantástico. Ela dá boa noite e se despede do médico. Georgina pergunta se José Armando quer uma ajuda espiritual. Ele diz que ela é uma mulher, que não merece ser enganada e será sincero com ela. Ele diz que está passando por um momento muito ruim, passando por um tormento grande. Georgina diz que quer ajudá-lo. Ele diz que ela é admirável. Georgina diz que ele precisa se curar e esquecer. Ela diz que vai tentar ser a salvação dele. José Armando diz que quer que ela seja sua namorada e que num futuro próximo seja sua esposa. Ela fica emocionada.